Muito bem, presidente do Simba, o Antônio, já conosco no estúdio aqui da Rádio Difusora. Bom dia, Antônio. Bom dia Lara, bom dia comunidade de Bagé, bom dia ao servidor público. Pois é, hoje o que me traz aqui é o assunto que virou manchete nas redes sociais, que foram os cortes do Executivo em relação à folha de pagamento, né? O Executivo anunciou que teve uma economia de 1.200.000, se eu não me engano, né? Só que esse corte ele pegou de uma maneira meio genérica. Quando eles falaram da economia de 1.200.000, eu me lembrei do Tairone, o ex-secretário, quando disse que tinha feito uma economia de 48 mil nas insalubridades dos servidores. Hoje isso virou um passivo para a prefeitura e a prefeitura tem que estar pagando. Está pagando agora, teve que voltar a pagar judicialmente algumas insalubridades, né? Antônio, mas eu quero dizer que o Simba foi a favor, sempre é a favor de algo que controlasse o Gogói. Esse abuso na folha de pagamento. O Simba apoia todo e qualquer corte irregular. E também ele apoia aquelas absurdo que tinha na folha de pagamento, o cara ganhando 60, 50 hora extra. Agora, o Simba também é contra que se generalize. Tem muitos funcionários que trabalharam, que fizeram aquela carga horária, né? Então, para o pessoal entender, nas redes sociais está publicado ali, você também vem esclarecer, no seu ponto de vista, ou do próprio trabalhador, o corte seria aqueles que não trabalharam e estão recebendo por aquilo ali. Exatamente. E outros que trabalharam, fizeram por onde receberam. O que aconteceu? Teve casos ali do que receberam R$530, fizeram uma hora para tentar chegar a R$942. Exatamente. E aí é cortado justamente do trabalhador. Então, pelo que eu entendi, você não é contra a economia, o corte, mas desde que não prejudique o trabalhador. Exatamente isso. Então, eu vim aqui hoje também para falar isso, né? Todo servidor que se sentiu lesado em seus valores, no seu conta-cheque, procure o sindicato. Ou seja, aquele que fez hora extra e que não recebeu agora. Exatamente. Procure o sindicato, porque o que tem que se dizer, Lara, as portas da administração estão abertas. Há um diálogo hoje. Há um diálogo, eu até vou citar o nome, a figura do Karim, que está à frente desse... O Karim Saliba. Exatamente, o Karim Saliba é que está à frente dessa coordenação hoje, e as portas estão abertas, né? Eu mesmo, eu chego lá, a hora que eu chegar, ele me atende, né? E então os servidores procurem o sindicato, que eu vou levar essa demanda até o Karim. Toda aquela demanda que for compreendida entre ambas partes e puder ser resolvida, como alguns está sendo resolvido agora em folha suplementar, essa semana deve estar saindo uma folha suplementar com algumas reivindicações que chegou até o sindicato, outras que procuraram o Karim com esses valores do servidor. E toda aquela também, eu sempre gosto de frisar, toda aquela solicitação que é pedida ao sindicato, que é levado ao executivo, se não houver um entendimento, nós temos o jurídico também, né, para dar o seu parecer. Vamos por parte. Primeiro o sindicato, caso não consiga resolver, aí vocês já passam para o jurídico. Exatamente, degrau por degrau, como você diz, Vergoy. Então, essa folha que você está falando, é o pessoal que trabalhou de 1º de janeiro a 30, é isso ou não? Não. Ou é retroativa a dezembro, novembro, outubro? Porque eu vi reclamações ali também, que fizeram hora extra em setembro, outubro, novembro, e teve gente que não recebeu, né? Tu tocasse bem numa coisa exata. E que isso sirva de alerta para o servidor. Como é que o indivíduo vai fazer horas? Outubro, novembro e dezembro? Pô, se não me pago no primeiro mês, eu não faço mais. Mas de repente pensou que era uma poupança para o próximo governo. Mas essa folha que tu estás falando, como perguntou Beto, é de dezembro ou é só de janeiro? A grandes reclamações é a de dezembro. A de dezembro. 99% é a de dezembro. Eu vi um caso... já teria que ter sido pago. Exatamente. Mas o que soou mais também, o Lara, é que infelizmente o Lara foi infeliz quando ele diz assim, ó, eu não vou pagar o que o outro prefeito
Só para esclarecer para o ouvinte... Então, só que os funcionários, eles não são do governo A ou do governo B. Só para esclarecer, prestaram serviço para a prefeitura. Os funcionários é da prefeitura, não foi do governo Dudu, não foi do governo Manati. E essas pessoas não podem ser penalizadas. Olha, se tu analisar bem, essas pessoas que realmente trabalharam, né? Elas não podem ser penalizadas pelas que tinham hora extra sem fazer. Essas pessoas vão ser penalizadas 2 vezes. Uma porque o outro que estava lá sem fazer ganhava, e eles que trabalharam e não estão ganhando, né? Então, mas assim, ó, o que eu quero dizer, eu vou frisar novamente. Todo funcionário que se sentir lesado, procura o sindicato, que eu vou levar essa demanda até o Carim, até a administração, e vamos tentar resolver administrativamente, conversando com diálogo. E toda aquela situação que não houver um entendimento de ambas partes, o jurídico está lá, é para isso. Aí a gente vai pedir o que é necessário, o livro ponto, porque tem alguém, Lara, que tem até foto. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal da saúde que vai lá numa geneteada ou numa carreiras prestar o serviço, uma merendeira que foi limpar uma escola que pediram extra porque uma funcionária adoeceu. Isso são coisas comprobatórias, né? Então, munido disso, se não houver um entendimento, a gente vai pedir ao... E o sindicato? Você falou que se fez setembro, outubro, não recebeu, não faz novembro, dezembro. Mas o sindicato fiscaliza? Ele vai olhar a situação, como é que está? Eu acho que ele livra o ponto ou é já biométrico? Os pontos? Essa demanda, o sindicato às vezes não consegue ir nas unidades, porque o sindicato não tem carro, né? E infelizmente, a nossa prefeitura é grande. Essa demanda, quem tem que controlar é o próprio servidor, né? Aí, quando houver uma irregularidade, como está havendo agora de não pagamento, que ele procura o sindicato. Tu imagina como é que o sindicato são não sei quantas secretarias, quantos funcionários, como é que eu vou saber que um lá na ponta está fazendo hora extra, né? Quem tem que ser responsável por essa parte é o próprio servidor. Claro que cada secretaria faz o seu recursos humanos, e a gente só pode agir mediante a situação chega a nós. A gente não tem como saber disso, né? Mas eu acredito que essa situação vão ser toda resolvida. Eu torno a repetir, porque as portas da prefeitura estão abertas, que quando o governo passado nós não tinha essa abertura, e eu quero que essa situação se normalize. O funcionário já... Então, o importante agora, Antônio, é isso, é que aquele que se sentiu prejudicado de alguma maneira, procure o sindicato, ali vai ser feita essa negociação direta com a prefeitura via sindicato, que já leva as demandas conjuntas e facilita. Exatamente isso. Eu combinei com o Carim o seguinte, que 2 vezes por semana eu vou ir lá levando as demandas. Porque o Carim também tem um monte de coisa para fazer lá. Eu chego lá, tem um monte de folha em cima da mesa, estão tudo querendo se organizar. Então eu combinei com ele que 2 vezes por semana eu vou levar. Eu vou juntar as demandas e eu vou levar até ele. Você falou que o pessoal trabalhou e fez algumas horas extras, não veio na folha as horas. Não, o que eu observei... Diga-se de passagem, não é só hora extra, a gente está insistindo porque a grande massa mas eu tive lá reclamação de rondas que tiraram a condicional noturno do Honda. Como é que vão tirar a condicional noturno do Honda? Não pode. O complemento, tem pessoas que trabalham aqui no transporte da saúde e completam ou fazem a hora para completar o salário lá no SAMU, lá. Prestam um serviço ali no final de semana, ou fazem plantão e tal. E se eles fazem lá, porque precisa que seja feito. Claro, não, eles não conseguirem, pela lógica, se é que tem lógica. E se eles não receberem, eles não vão fazer. Carim, não importa aonde que o indivíduo fez mas o que eu me refiro é o seguinte, se eles não seguirem fazendo, o presidente, nós não vamos ter aquele serviço prestado. Pois é. Roberto, quer dizer que a sua lógica de se fez e não recebeu, não faz mais, o trabalho, o serviço fica inviabilizado. Usando exemplo a acho que aí e prejudica a população. Mas se o governo sabe que necessita desse serviço, ele tem que dar um olhar diferente a essas pessoas também, uai. Ele não pode querer só dizer que tu faça. Mas se ele tem que fazer, tem que pagar. Exatamente, é isso aí que eu estou falando. Porque não há economia no momento que tu estima aquele serviço. Olha, nós vamos economizar na comida, essa semana vamos comer. Não é assim que funciona. Exatamente. Então a economia não pode ser, e eu acredito que o prefeito ou o Carinho, o pessoal deve saber disso aí, né? No mínimo. Tá bem que economize. Não, mas eu acredito que com essa ação que eles fizeram do corte, eles economizaram bastante, sim, porque havia muita irregularidade, Lara.
Há pouco tempo, eu não sei, eu vim aqui antes das eleições numa denúncia de um indivíduo que ia receber 9 mil de hora extra. Existe as realidades. A única coisa que eu repudio é generalizar. Sabe? É pegar, né, e cortar de todo mundo sem analisar caso a caso. E o que o sindicato vai fazer não é nada mais do que isso. A pessoa vai chegar lá, vai reclamar. Aqueles que realmente trabalharam, que tem como provar, eles vão procurar. Agora, aqueles que ganhavam hora sem fazer, esses não vão chegar perto porque não vai ter como comprovar. Tanto que esse que eu falo de 9 mil que ele ia receber de hora extra, ele não comprovou, né? Então, isso aí não tem. Quem fez, né? Até porque tem o pedido do seu chefe direto. Mas não tem um coordenador ou um encarregado de setor que autoriza ou não aquela hora? Tem, mas... deveria ter? Mas como o governo disse, né, que não pagaria coisa que não era dele, se tu analisar o outro coordenador, não era o coordenador do partido aquele, né? Então, ele já nem está mais também na prefeitura, essas coisas, né? Que acontece, infelizmente, isso respalda no funcionário, né? E sem falar também que é um somatório de coisa, Lara. Se eu vou te dizer assim, ó, aqui, ó, eu vejo, Lara, eu estou falando aqui, para ver se o Lara muda a conduta dele nesse sentido. Porque o Lara sabe que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, aí tem uma inauguração daquilo lá, e se esquece que quem está fazendo também é o funcionário. Ele não faz nada sozinho. Ele não está fazendo ele não está fazendo com o secretário dele, ele está fazendo com um conjunto todo. E quem faz isso são os funcionários. Eu nunca vi o Lara vir aqui aberto e dizer assim, ó, olha, nós temos empenhado, nós vamos fazer serviço porque é essencial, mas nós também temos que ter olhar pelo servidor, nós temos que resolver esse problema salarial do servidor. Tu já viu o Lara dizer isso aí depois que ele assumiu? Não, ele não falou. Se ele falou, eu não escutei. Entendeu? E olha que eu estou atento, até o portal de transparência, os CCs já começaram a aparecer, olha bem, eu não sou contra a CC, eu só estou dizendo que eu estou acompanhando, o portal de transparência já tem CC, agora tu imagina se com um CC lá, ganhando 2 mil, 1.000, e o funcionário ali ganhando 700 reais, né? Então, até um pedido que eu faço ao prefeito, que eu acredito muito nele, né? Porque ele acompanhou todo aquele nosso movimento de greve, de tudo, nós apoiou na verdade, você momento. Pede para equiparar os salários, então, porque exatamente. Ganhar mal e se ganhar bem, já foi a vida inteira aqui, mas é assim, está na hora de mudar só isso. Se tu olhar, ontem eu botei um conta-cheque, porque eu vou largar os conta-cheque. Ontem eu botei um conta-cheque de um técnico de enfermagem, Lara, do SAMU, com 1.200. E aí o técnico de enfermagem do UPA lá, com 740 reais. Olha, 1.200 para 700 reais. Diz assim, padrão SAMU, técnico de enfermagem, 1.200. Padrão UPA, 740 reais de salário padrão. E o problema não é o do SAMU. Exato. O que está errado é exatamente, Lara. É isso aí. O que está errado é aquele funcionário lá do SAMU receber 240 reais. Da UPA, no caso. 740. 740. Mas eu quero salientar também aqui que esse funcionário do SAMU lá, que ganha 740, ele é nível 4. E nesse nível 4 estão as merendeiras também. As serventes de merendeira nas escolas, tudo ganhando 740. E isso tem que ser uma ação urgente do governo melhorar esse cenário. Mas eu também tenho que dizer uma coisa aqui. Os sindicatos acertou, deu a ele esses 100 dias, que agora já não é mais 100 dias, já são 70 dias, porque janeiro já se foi. 30 já do 100, né? Exatamente. E é bom que eles pensem que eles vão ter esse problema, porque o sindicato vai ser amigo, parceiro da gestão, até enquanto foi dado esse tempo. Depois de 100 dias, poderá ter greve, poderá parar os funcionários? Olha, eu já ouvi, por causa desses cortes aí, eu vi dos motoristas da educação de vários setores já pensando nisso. Mas eu acredito que isso aí não vai ser necessário, porque o executivo que está hoje presenciou e vivenciou toda a nossa luta. Mas se nos 100 dias do governo não tiver resolvido essa situação, vai ter greve ou não? Bom, resolvido ou encaminhado? Ou encaminhado já serve? E chegar aos 100 dias, pedir mais 100 dias. O que a gente quer, Lara? A gente não quer uma marcha. A gente quer que chegue naquele dia lá assim, ó.
nós vamos fazer essa estratégia aqui para planejamento. O salário. Tem que ter um planejamento com começo e fim. Entendi. Ponto. Entendeu? Aí o servidor vai olhar e vai dizer, bom, tá andando, daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, nossa situação vai estar resolvida. É isso que o funcionário espera. Porque como eu disse, o portal de transparência já está lá, os CC já estão chegando, vai ter CC do lado do colega ali, ganhando o dobro, o triplo do que ele quer funcionar. E cria um clima ruim também, né? Ali as pessoas talvez olhem no portal de transparência lá e não vão encontrar CC. Porque, não sei, ele foi esperto, porque antes não tinha isso. Procure em assessores. Aí tu vai clicar em assessores e lá dentro vai estar CC. Tem CC6, tem CC8. Tudo bem, eu não sou contra, ele tem que arrumar. São necessários para a máquina andar. Exatamente, são necessários. Mas o funcionário tem que ser revisto. E eu acredito muito no governo Lara, né? Eu acredito muito, né? Porque ele acompanhou toda a situação e foi um dos candidatos mais conhecedor da máquina pública que venceu as eleições. Então é nele que está o depósito. Bom, Antônio, para finalizar então, o último, mais uma vez o registro, aqueles que se sentirem necessidade de receber esse apoio, esta orientação, esse encaminhamento, procurem um sindicato, ali é o melhor caminho. Exatamente, exatamente. E digo novamente, frisando, a coordenação de administração da prefeitura está de porta aberta na figura do Carim. Nós temos conseguindo se entender até agora. Só aqueles que são filiados ou qualquer servidor pode ir lá? No momento, a gente até quer que se afilie, né? Porque o sindicato precisa, né? Vive disso. Mas nesse momento a gente está atendendo a todos. Não precisa ser filiado ao sindicato, tem esse problema. É colega, pode ir lá no sindicato, independente de ser filiado ou não. Exatamente. Se quiser aproveitar e se associar, será bem-vindo. Exatamente. É claro, né, Lara, que tem os casos específicos, o Ciprofem também apoia a gente nessa situação aí das horas extras, porque influencia os da educação também, mas os professores... As merendeiras, por exemplo, são do Ciprofem ou são do Simba? Existe uma mistura. Tem merendeira lá no Ciprofem e tem merendeira no Simba. Tá. Mas tem um caso específico, que são as professoras, que também parece que tiveram alguns cortes, e as professoras se adicionam ao Ciprofem. Antônio Soares, muito obrigado, presente do Simba, viu? Obrigado eu acho que eu vou dar um tempo na rádio, quando ver eu tenho que vir de volta aqui, Lara, né? Porque é o veículo que alcança ainda a grande massa. O senhor se comunicar também, presidente, com o pessoal do Simba, com os funcionários da prefeitura. Exatamente, já que eu não posso ir até os locais deles, né? Tá, muito obrigado mais uma vez. Tá? Grande abraço. Obrigado, Antônio. 9h03, colega Lara retornando. Deus quiser.